Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, que a paz de Jesus esteja com você. Hoje, quarta-feira, dia 12 de novembro, que a graça de Deus esteja com você. Que você tenha um dia abençoado, tá? Cheio de coisas boas. Meio de semana, às vezes o cansaço começa a tomar conta, mas vamos firme seguir, a nossa vida conforme a vontade do Senhor. Muita saúde e paz para você. Palavra de Deus, Evangelho de hoje, Lucas capítulo 17, versículos de 11 a 19. Aconteceu que, caminhando para Jerusalém, Jesus passava entre Samaria e a Galileia. Quando estava para entrar num povoado, 10 leprosos vieram ao seu encontro. Pararam à distância e gritaram: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Ao vê-los, Jesus disse: Ide apresentar-vos aos sacerdotes. Enquanto caminhavam, aconteceu que ficaram curados. Um deles, ao perceber que estava curado, voltou glorificando a Deus em alta voz. Atirou-se aos pés de Jesus com o rosto por terra e lhe agradeceu. Este era um samaritano. Então Jesus lhe perguntou: Não foram 10 os curados? E os outros 9, onde estão? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus a não ser esse estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Jesus está em plena ação missionária, caminhando em direção a Jerusalém. Por dizer isso, nós já estamos nos aproximando do final do ano litúrgico da Igreja. A nossa Igreja Católica, Apostólica Romana, ela divide em tempos, em períodos, um ano. Nós já estamos nos aproximando do final desse ano litúrgico. No final desse mês, agora, no mês de novembro, nós encerramos mais um ano litúrgico. E depois, já nos preparando para o Natal, já começaremos a celebrar, ou já estaremos celebrando, melhor dizendo, o ano de 2026, na liturgia da Igreja. Então agora ainda caminhando com Jesus em direção a Jerusalém, percorrendo esse caminho em direção a Jerusalém. E temos o relato da cura de 10 leprosos. A lei era dura e severa com aqueles que sofriam da doença da lepra. Por isso, como nós ouvimos no Evangelho, quando estava para entrar no povoado, 10 leprosos vieram ao seu encontro. Pararam à distância. Por quê? Porque a lei não permitia que o leproso, que alguém que tivesse essa doença, se aproximasse dos outros. Então eles param à distância. Então, na cena de hoje, entre a Galileia e a Samaria, é alguém da Samaria que expressa sua gratidão, que volta para agradecer a Jesus pela cura. Mas antes, ao se aproximar, eles pedem para Jesus a cura. O que vocês querem? Queremos ser curados. E Jesus manda que esses que estavam enfermos fossem procurar o sacerdote. Por quê? Porque justamente era aquele que dizia que a pessoa deveria ficar fora do convívio da sociedade ou que deveria reintegrá-lo à comunidade também, à sociedade. A função era do sacerdote. Não tinham médicos como nós temos hoje, alguém habilitado na área para dar um diagnóstico, para prescrever algum remédio, coisas desse tipo, mas o sacerdote ele tinha também essa função. Então Jesus pede para procurar o sacerdote e eles foram embora. Enquanto caminhavam, eles perceberam que estavam curados e naquele momento um retorna para Jesus ou até Jesus para lhe dizer muito obrigado por aquilo que Jesus fez. Bom, esse trecho aqui do agradecimento talvez sublinhe o conflito que se estabeleceu na igreja, aquela igreja nascente entre a lei e a graça. O samaritano é agradecido. Exemplo e modelo de reconhecimento, de espontaneidade, de alegria pela graça recebida. Ele é alguém que, aberto à libertação, salvação operada por Jesus por meio da fé. Então, assim, entendemos que tantas vezes também somos ingratos diante daquilo que acontece ou que recebemos, ou as graças que recebemos conosco. Enquanto estamos a caminho, quantas graças, quantas maravilhas
recebemos diariamente. E quantas vezes nós voltamos para agradecer a Deus? Me chama a atenção, uma certa vez, conversando com uma pessoa, ela me disse: padre, mas Deus é injusto comigo, Deus é ingrato comigo, porque eu tenho esperado tanto uma graça na minha vida, eu tenho rezado tanto pedido uma graça na minha vida, e Deus não me atendeu. Deus não me atendeu até agora, então Ele é injusto comigo. Mas a partir daquele momento eu refletia com a pessoa, ela pedia uma graça, mas depois, conversando, nós enumeramos, inúmeras graças que aquela pessoa estava recebendo ou que tinha recebido, né? E que ela ficava presa naquele ponto, naquele único ponto, e esquecia das outras coisas, das maravilhas que Deus estava fazendo em sua vida. Com isso, nós constatamos, Deus não era ingrato com ela. Ela estava sendo ingrata com Deus porque ela não agradecia, porque ela não reconhecia esse poder de Deus em sua vida. Tantas vezes também nós agimos dessa forma. Não reconhecemos o poder de Deus na nossa vida. Ficamos presos, a alguns detalhes, a algumas minúcias, e ali Deus age e nós não o reconhecemos. Deus se faz presente e nós não o reconhecemos. A ingratidão. Mas teve aquele que era um samaritano, alguém que de uma certa forma não tinha fé, o samaritano não acreditava em Jesus, mas ele reconhece o poder de Deus em sua vida. E o que ele faz? Ele retorna para dizer muito obrigado. Quem sabe hoje também, quantas coisas nós poderíamos dizer a Deus? Muito obrigado, Senhor, por me dar isso, por me conceder isso, por me conceder aquilo. E eu tenho certeza que Deus tem feito grandes coisas em nosso meio, grandes maravilhas em nosso meio diariamente. Talvez tenha algo que pesa mais, que tem faltado ali, mas também nós devemos ser experimentados. Nós também devemos ser experimentados. Imagina se tudo fosse fácil, simples. Que graça teria? Ou será que nós gostaríamos da graça de Deus? Ou iríamos atrás da graça de Deus se nós tivéssemos tudo resolvido em nossa vida? Eu acredito que não. Então hoje, Deus, muito obrigado por aquilo que o Senhor tem colocado em nossas vidas. Tem nos concedido, tem nos dado, pelas curas, pelos milagres, pela graça que tem operado em nosso meio. É isso. Deus te abençoe. Muito obrigado. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Um abraço, fica com Deus e até amanhã, se Deus quiser. Palavra do dia com Padre Marcos. Oferecimento. Amag Pré-Moldados, qualidade em primeiro lugar. Rua da Contagem, bairro Paracatuzinho, fone 38-3671-1032. A Retífica Paracatu atua na venda de peças para motores a combustão, serviço de usinagem de bloco, virabrequim, comando, bielas, cabeçote com testes de trincas Magna Flux e teste durezas de virabrequim e comando de válvula. Fazemos a retirada e instalação do motor diesel em veículos, máquinas agrícolas e estacionários. Retífica Paracatu, no bairro Nossa Senhora Aparecida.